Como não posso? Quem encheu minha cabeça de sonho? Quem me fez treinar até meus ossos quase se batirem? Quem me negou o meu destino? Tudo o que fiz foi para que se orgulhasse de mim. Diga-me o quanto se orgulha, Shifu! Diga-me! Diga-me! Você sabia que eu era o Dragão Guerreiro? Você sempre soube. Mas quando Oogway disse que eu não era... O que você fez? O que você fez? Nada! Não era seu destino ser o Dragão Guerreiro. Não pode me culpar por isso. Imagina que você passou a vida inteira treinando para um único momento. Que o seu pai, a única figura de referência que você teve, olhou nos seus olhos e disse que você estava pronto. Que esse era seu destino. E aí, no momento mais importante da sua vida, alguém olha para você e diz: não. Não porque você falhou. Não porque você não era bom o suficiente tecnicamente. Mas porque havia algo no seu coração que simplesmente não prestava. O que você faria? Bom, o Tai Lung ele destruiu um vale inteiro por conta disso. Mas hoje eu não quero falar sobre o vilão que ele se tornou. Eu quero falar do filhote abandonado que ele foi. E do que a psicologia ela tem a dizer sobre o que acontece quando o amor de um pai é construído em cima de uma expectativa impossível. Kung Fu Panda ele foi lançado em 2008 pela DreamWorks e é um dos filmes de animação mais bem escritos da história. A superfície é comédia e Kung Fu, mas por baixo tem uma camada psicológica tão densa que daria uma tese de TCC. E no centro dessa camada está o Tai Lung, o Leopardo da Neve, que é o principal antagonista do primeiro filme. A história dele começa antes dele ter consciência. Ele foi encontrado ainda filhote, abandonado do lado de fora do Palácio de Jade. Shifu, o mestre de Kung Fu do palácio, o recolheu e o criou como filho. E Shifu não foi um pai frio. Ele cobriu Tai Lung de amor, de atenção, de treinamento, mas cometeu um erro que vai ser o centro do nosso vídeo hoje. Ele construiu toda a identidade de Tai Lung em torno de uma promessa, de um destino, da clareza de que aquele filhote ele seria o Dragão Guerreiro. Tai Lung ele cresceu sabendo que era especial, não como uma afirmação de quem ele era, mas como função do que ele deveria se tornar. Ele dominou os 1000 pergaminhos do Kung Fu, dominou o estilo do Leopardo, dominou as técnicas que pouquíssimos conseguiram, e no dia que Shifu levou ao grande mestre o Oogway para receber o pergaminho do dragão, o símbolo máximo do que ele havia sido prometido, o Oogway simplesmente disse não. E viu a escuridão no coração de Tai Lung. Tai Lung, ele sentindo o seu destino escorregando pelos dedos, descarregou toda a sua fúria no Vale da Paz. Ele foi derrotado pelo próprio Shifu e passou 20 anos preso na fortaleza. 20 anos sozinho com esse não. E aí a gente precisa parar e perguntar: como que alguém chega até aqui? O que acontece psicologicamente com uma pessoa, ou o Leopardo no caso, que vive para uma única forma de reconhecimento e não a recebe? Para entender Tai Lung, eu preciso apresentar um nome: Heinz Kohut. Kohut ele foi um psicanalista austríaco que criou a chamada psicologia do self, uma das contribuições mais importantes para entender o narcisismo de uma perspectiva humanizada, não moralizante. Ele propôs algo fundamental: toda criança ela nasce com um self grandioso, uma percepção natural de que é o centro do universo, que é especial, que merece a admiração. Isso ele não é patológico, é normal, é necessário para um desenvolvimento. O problema surge no que Kohut chamou de espelhamento. A criança ela precisa de um cuidador que reflita de volta essa grandiosidade, que diga com o olhar, com o gesto, com a presença: sim, você é maravilhoso, você existe, você importa. Quando esse espelhamento funciona bem, o self grandioso vai amadurecendo. A criança aprende que é especial e que tem limitações. Aprende a regular a própria autoestima, sem depender complexamente do olhar externo. Mas quando o espelhamento ele falha,
quando o cuidador não reflete de forma adequada ou mais grave, quando condiciona o amor ao desempenho, o self grandioso fica fixado. Ele não amadurece, ele fica preso numa forma arcaica, frágil e que precisa constantemente de validação externa para se sustentar. Agora, olha o que Shifu fez com Tai Lung. Ele o amou, de verdade, provavelmente, mas o espelhamento que ele ofereceu não era você é bom porque você é você. Era você é especial, vai ser o dragão guerreiro, e o amor ele estava condicionado a um destino, a uma função, a um pergaminho. Tai Lung ele cresceu sem saber que era fora da promessa. A sua identidade inteira foi construída sobre uma expectativa de um título que ele ainda nem tinha recebido. E Kohut ele chamaria isso de falha no espelhamento parental. E diria que o resultado é exatamente o que vemos em Tai Lung. Um self grandioso, patológico. Uma visão de si mesmo inflada, frágil e absolutamente dependente do reconhecimento externo para não entrar em colapso. Quando o Oogway disse não, ele não negou apenas um pergaminho, ele destruiu a única estrutura de identidade que Tai Lung tinha. Tá, mas agora vamos falar do DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e olhar para os critérios do transtorno de personalidade narcisista, porque Tai Lung, clinicamente falando, é um caso de livro. Bom, o DSM-5 ele pede pelo menos 5 dos seguintes critérios, e eu vou listar para vocês. Vamos lá, acompanhem comigo. O primeiro é a grandiosidade, o senso exagerado de importância pessoal. O Tai Lung ele nunca questionou que era o melhor, jamais. O segundo é fantasias de poder e sucesso ilimitados. Toda a sua vida ela foi organizada em torno de seu dragão guerreiro. Não havia um plano B. O terceiro é a crença de ser especial e único. Ele não achava que era um candidato. Ele tinha a certeza de que ele era o escolhido, desde sempre. O quarto é a necessidade excessiva de admiração. O pergaminho não era um objetivo. Era a prova, o espelho, a validação final que ele importava. O quinto que podemos listar é a falta de empatia. Em momento algum do filme, Tai Lung considera o sofrimento dos outros, só o seu. O último que nós vamos listar aqui é a arrogância e a altivez. O Tai Lung ele trata todos ao redor, inclusive o Shifu, com desprezo, ou como peças de um jogo cujo único objetivo é ele mesmo. E por fim, nós temos aqui 6 dos 9 critérios, e clinicamente isso torna um diagnóstico. Isso é um diagnóstico. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante. E você que é estudante de psicologia ou que já é formado vai entender exatamente o que eu quero dizer. O diagnóstico ele descreve o que Tai Lung é. A psicologia do self de Kohut ele explica como ele chegou até aqui. E a diferença entre essas duas perguntas, o que versus o como, é a diferença entre julgar alguém e compreendê-lo. O transtorno não aparece do nada. Ele é construído. E no caso de Tai Lung, ele foi construído tijolo por tijolo, por um pai que simplesmente amou errado. E tem uma cena em Kung Fu Panda que eu considero a mais psicologicamente rica de toda a animação ocidental dos anos 2000. É o confronto entre Tai Lung e Shifu no Palácio de Jade. Tai Lung ele volta depois de 20 anos preso. E a primeira coisa que ele faz não é atacar. Ele pergunta se Shifu tá orgulhoso dele. Ele passou 20 anos numa prisão solitária. 20 anos de fúria, de humilhação, de escuridão. E quando finalmente reencontra o homem que o criou, a primeira coisa que sai é uma pergunta de criança. Você tá orgulhoso de mim? Isso é o self grandioso, patológico exposto em uma forma mais crua. Toda a violência, todo o poder, toda a fúria são casca. Por baixo ele tem um filhote abandonado que nunca deixou de querer que o pai dissesse que ele é bom o suficiente. Kohut tinha o conceito chamado fúria narcisista. E a raiva intensa e desproporcional que surge quando o self grandioso é ameaçado ou humilhado não é uma raiva qualquer.
É a raiva de quem teve a identidade destruída. É existencial. A destruição do Vale da Paz não foi vilania calculada. Foi uma fúria narcísica em estado puro. O colapso de uma estrutura de identidade que nunca foi sólida o suficiente para sobreviver a um não. E Shifu, nessa cena, finalmente disse que sim, que sempre foi orgulhoso, que o erro foi dele, que ele colocou seus próprios sonhos sobre os ombros de um filhote e chamou isso de amor. Mas é tarde demais, porque Tai Lung não consegue receber isso. Sua estrutura psíquica não tem onde colocar o perdão. Ele só sabe o que fazer com o reconhecimento que nunca veio, não com o que finalmente chega, tarde e imperfeito. E isso é uma das coisas mais dolorosas que a psicologia do self nos ensina. Quando o espelhamento falha cedo demais e fundo demais, a pessoa pode perder a capacidade de integrar o amor que chega depois. O buraco já é grande demais, e nenhuma palavra tardia o preenche facilmente. E aqui eu quero falar de algo que o filme traz de forma brilhante, e que muita análise ignora. Shifu também é um personagem traumatizado. Quando o filme ele nos apresenta Shifu, ele é controlador, frio, perfeccionista. Ele trata a tigresa com dureza. Ele trata o Po com desprezo. E a série animada nos revela que ele mesmo foi criado de forma dura pelo seu mestre, o Oogway. O que a psicologia chama de transmissão geracional do trauma. Padrões de relação aprendidos com os cuidadores que se repetem nas relações seguintes, muitas vezes sem consciência. Shifu, ele não aprendeu a amar, sem condicionar. Então amou Tai Lung da mesma forma que ele sabia. Com expectativa, com projeto, com destino, não por maldade, não por limitação, por ferida própria não elaborada. E Tai Lung, ele se tornou a expressão viva do que acontece quando esse tipo de amor é a única referência afetiva disponível. O filme, ele tem a elegância de mostrar que não há um único vilão no sistema. Há um ciclo, e Oogway, com toda a sua sabedoria, é o único personagem que parece ter saído dele, que consegue ver além do ciclo de expectativas e transmissão. Não é coincidência que ele quem escolhe o Po, o único personagem que não carrega nenhuma expectativa de grandiosidade, por não ser especial, ele só quer pertencer, e talvez seja exatamente isso que quebra o ciclo. E já que estamos falando do Po, olha a diferença entre o Tai Lung e o Po. Tai Lung ele foi criado sendo dito que era o escolhido. O Po ele foi criado sendo amado pelo que era, mesmo que o pai esperasse que ele assumisse a loja de macarrão. Tai Lung ele precisa do pergaminho para existir. Po ele olha para o caminho e vê nada, uma folha em branco. E aí tem aquela virada linda. O pergaminho é um espelho. Você só vê nele o que você traz. O Tai Lung olhou e viu o vazio por quê? Sem o título externo, ele era vazio. Não porque era mau, mas porque nunca desenvolveu um self interno que existisse independente do reconhecimento. O Po, ele olhou e viu a si mesmo. Porque Po, apesar de toda a insegurança, tem uma coisa que Tai Lung nunca teve. Ele sabe quem é fora de qualquer expectativa. Kohut, ele diria que Po teve um espelhamento adequado. Imperfeito como todo espelhamento real é, mas suficiente para desenvolver um self coeso, capaz de existir mesmo sem título, mesmo sem pergaminho. E a batalha final entre eles não é só física, é uma batalha entre dois modelos de identidade, o que depende do externo para se sustentar e o que encontrou uma base interna. Tai Lung não foi destruído por Oogway, foi destruído muito antes. Na hora em que a única forma de amor que conhecia foi construída sobre a areia de uma promessa. E a pergunta que eu deixo pra você não é sobre ele, é sobre você. Você construiu sua identidade em torno de quê? De um título? De um resultado? De uma aprovação que ainda não veio? Quantas das suas ambições são seus sonhos? E quantas são o peso de algum espelhamento que falhou lá atrás? Kohut, ele nos ensina que a cura do narcisismo não é a humilhação. Não é dizer ao self grandioso que ele está errado. É oferecer tardiamente e pacientemente o espelhamento que nunca veio. Dentro de uma relação terapêutica, dentro de relações humanas genuínas, até que o self aprenda a se sustentar por dentro. Tai Lung, ele nunca teve isso.
e foi detonado num anel dourado. Mas a gente pode ter. Bom, me conta aí nos comentários se você reconheceu algum padrão de Tai Lung em você, em alguém que você conhece, ou no seu próprio pai e mãe. Esses comentários sempre rendem as melhores conversas. E bom, eu sou Rian Feitosa, eu sou estudante de psicologia, estou atualmente no 10º período, já estou prestes a me formar. E eu criei esse canal aqui justamente no intuito de analisar esses personagens, essas séries que, pela ótica da psicologia, tem muito a dizer. Então é aqui nesse canal que a gente não tem medo de olhar tão fundo. Então, minhas redes sociais, elas vão estar aí embaixo. Se vocês gostaram do conteúdo, sigam lá, acompanhem os bastidores. E, bom, até o próximo.